esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar. Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Hoje a nossa live, excepcionalmente aqui na quinta-feira, no dia 5 de novembro. Esse dia é um dia que o Senhor formou para que todos nós pudéssemos trabalhar, pudéssemos estar recebendo suas bênçãos através de saúde, através de boas respostas e da oportunidade de estarmos reunidos para refletir na sua palavra. E também, obviamente, para podermos orar e interceder por tantas pessoas que necessitam. E na noite de hoje eu gostaria de iniciar aqui a nossa live lendo uma pequena história que está dentro de um texto da nossa Revista de Missões Nacionais. O amor que liberta dá esperança para uma nova vida. Alexander viveu dias de muita angústia e aflição como andarilho pelas ruas de São Paulo, até encontrar a Cristolândia. Lá, ele foi apresentado ao irresistível amor de Deus, que o levou a compreender o seu valor como filho e a receber a esperança de uma vida nova, totalmente livre de vícios pelo poder de Jesus Cristo. É por causa de histórias como a de Alexander e de tantos outros que vivemos que vimos a necessidade de fundar a Cristolândia Criança e o programa Viver. Com a Cristolândia Criança é possível o tratamento de dependentes químicos de menor idade. No Viver, difundido em diversos estados através de igrejas e parceiros, atuamos com um programa socioassistencial que visa ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio da convivência, do fortalecimento de vínculos e do discipulado cristão, trabalhando na prevenção ao uso de drogas, bullying, depressão, suicídio e exploração e violência sexual. Atualmente, Alexander é um missionário em formação e compartilha o grande amor de Deus com centenas de usuários de drogas, que passam diariamente pela missão Cristolândia em São Paulo. Este ano, a nossa campanha de missões nacionais, ela traz a divisa: nós amamos porque Ele amou primeiro. Em 1 João 4,19 aprendemos que o Senhor, nosso Senhor Jesus, amou primeiro. Eu gostaria de orar agora, juntamente com os irmãos, pela Cristolândia e pelo projeto Viver. E, primordialmente, pelas crianças do nosso país, por adolescentes que estão aí enfrentando o problema da drogadição, dos abusos e que estão passando por diversos males. Convido os irmãos a estarem orando então nesse início do nosso culto de oração. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, aqui nós estamos, ó Deus, unidos, muito mais do que reunidos, nós estamos unidos em um só pensamento. Interceder pelas crianças, interceder pelos adolescentes do nosso país. Assim como este adolescente, o Alexander, foi salvo pelo Senhor e foi liberto das drogas, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja fazendo com que um grande avivamento por todo o nosso país aconteça e muitos adolescentes se convertam ao Senhor e saiam das ruas, saiam da drogadição, saiam do tráfico e possam, ó Deus, restaurados pelo Senhor, pregar o Evangelho assim como Alexandre está se preparando para pregar. Nós queremos te agradecer pela Cristolândia e por tantas almas que já passaram por lá e que já se converteram a Jesus.
E te pedimos, Pai, que a obra missionária espalhada por todo o nosso país venha trazer grandes frutos, grandes resultados e na nossa geração possamos ver, ó Deus, o Teu Evangelho sendo expandido por toda a nossa nação. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje a nossa reflexão ela estará em Êxodo, capítulo número 34. Convido os irmãos a acompanharem a leitura, então, de Êxodo, capítulo 34, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato Deus é zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo do mês de Abib, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence, todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como da colheita. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo.
e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as nações diante de você e ampliarei o seu território, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. Ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que havia sido ordenado, eles viam que seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Então, queridos irmãos, vamos ao destaque desse texto, ou melhor dizendo, aos destaques aqui do texto. Esse texto ele está dividido em 3 partes, meus irmãos. E a primeira parte vai, então, aqui trazer a mensagem a respeito das segundas tábuas da lei, né, ou as tábuas que substituíram as primeiras que Moisés quebrou. Diante de toda aquela idolatria, diante de todo aquele pecado, então, nós vimos que Moisés não aguentou tudo o que estava ali como uma verdadeira podridão diante do povo, uma abominação diante de Deus, né? E Moisés, então, ali quebra aquelas tábuas. Deus vai providenciar para o povo uma segunda chance. E Moisés, ele vai preparar essas 2 tábuas como as primeiras, né? Fazendo-as de pedra, né? Deus manda ele talhar as tábuas, ou seja, né? Que ele estivesse ali cortando pedras para que o Senhor as escrevesse nessas pedras. Inclusive no primeiro versículo, Deus vai dizer que vai escrever. Porém, nós vemos mais tarde ali que o encarregado da escrita, de maneira literal, foi o próprio servo do Senhor, foi Moisés que as escreveu. E é interessante, dos versos de 2 a 4, Moisés deveria apresentar-se sozinho diante do Senhor. Parece que Deus fez com que o povo agora, então, já que o povo foi impaciente e parte do povo, eles subiram até certa altura da montanha na outra ocasião, e Josué também subiu, agora ninguém mais poderia subir. Nem mesmo o gado poderia pastar próximo ao pé do monte. De forma que Deus mostrou para o povo que, para se viver em santidade, eles deveriam obedecer às regras estabelecidas pelo Senhor. Nos versos de 5 a 7, então, nós vemos Deus vindo até Moisés e Deus ali, então, proclamando o seu nome. Ou seja, aqui há uma expressão de tudo o que Deus faz. E estas frases ditas aqui nos versículos, elas significam a proclamação dos atos salvadores de Deus. Então, esta proclamação, ela vai ser chamada lá no Novo Testamento, né? Vai existir uma palavra para a proclamação do arauto de Deus,
que é assim denominada como o querigma, né? Aquele que é ali o chamado de Deus, aquele que proclama ao Senhor, que se refere ao próprio Senhor Jesus. Então, Deus, ele está ali se auto-revelando para Moisés, se auto-revelando para que Moisés, após escrever toda essa recapitulação da lei e levasse para o povo pudesse então compreender que Deus era esse Deus misericordioso, amoroso, um Deus fiel, que não erraria com o povo, um Deus confiável, e tudo isso está nessa auto-revelação e nesta segunda chance que Deus dá através dessas tábuas da lei. No verso 8, há um destaque aqui para a reverência de Moisés. Ele se prostra, ele vai adorar ao Senhor e ele vai então ali contemplar a maravilha, a beleza de Deus. Ele vai como que alguém que está adorando a Deus dentro de um templo, dentro do contexto de culto, né, que vai adorar a Deus, que vai olhar para Deus com os olhos da fé, ao invés de Moisés estar cantando para Deus ou cantando estas verdades, foi o próprio Senhor que disse essas frases doces como uma música que se canta ao Senhor em louvor ao seu nome. E Moisés apenas o reverencia, o adora. E já no verso 9, então, Moisés vai estar orando pelo povo. Que maravilha nós podemos saber que o servo de Deus, aquele que foi chamado por Deus, ele não pensa em outra coisa senão interceder pelo povo. Ele estava ali como um mediador entre o povo e Deus. Então ele não se aproveita do momento só para contemplar e adorar a Deus e ali conversar com Deus como se ele fosse o único privilegiado de ter a presença de Deus. Ele aproveita desse momento, então ele vai pedir que Deus esteja perdoando o povo, que Deus esteja acompanhando o povo, que Deus vá junto com o povo nessa caminhada, no caso, a caminhada pelo deserto até a entrada de Canaã. Dos versos de 10 até o versículo 28, então, nós vemos aqui a aliança sendo renovada. E aqui, Deus vai recapitular com Moisés tudo aquilo que ele já havia ensinado, já havia solicitado, já havia pedido. E esse texto, então, dos versículos de 10 até o 28, nós vemos aqui ele dividido em duas partes. E a primeira parte é aquilo que Deus se propõe a fazer para com o povo. A segunda parte é aquilo que Israel deveria fazer. Seriam ali os termos da aliança, aquilo que Deus queria que Israel fizesse. Então, esta segunda parte, aqui de 10 a 28, nós vemos então a proposta de Deus, ou Deus propondo esta aliança e prometendo suas maravilhas. Deus faria uma parte e Israel deveria estar atenta à sua parte também, como mencionei antes. Deus diz assim: farei maravilhas. E quando o Senhor fala esta palavra fazer maravilhas aqui, é a mesma palavra hebraica para as pragas do Egito. Ou seja, Deus vai fazer grandes coisas para salvar Israel diante dos inimigos. O Senhor promete mais uma vez, ele recapitula que ele vai salvar Israel diante de qualquer circunstância. Então, as maravilhas foram ali, não somente as 10 pragas, mas toda a condução, pelo deserto, a entrada no deserto, a travessia no Mar Vermelho e tudo aquilo que o Senhor fez para que o povo saísse ileso naquela fuga diante de todo o exército do faraó. O Senhor pede, além de prometer e de propor isso, ele pede a obediência e promete que vai expulsar os povos da terra prometida. Então, os 2 primeiros versículos estão ali, nós temos o destaque para aquilo que Deus vai fazer para com o povo. E dos versos de 12 até o 28, então, vem a segunda parte aqui, com os termos dessa aliança. Então, os versos 12 e 15, Deus fala expressamente: cuidado com as influências. A aliança com Deus significa abster-se da aliança com os cananeus. Versos 12 e 15. No verso 13,
Deus estava mandando: assim que vocês entrarem na terra, acabem com a idolatria. O verso 14, Deus se chama zeloso. Aí temos uma expressão no verso 14, Deus, cujo nome é zeloso, e de fato Deus é zeloso. E essa expressão significa, em outras palavras, que Deus ele está dizendo assim, como se ele fosse ciumento. E por que Deus se coloca como ciumento? Porque Deus ele sabe que se o seu povo ir após outros deuses, se seu povo ele pecar, o povo vai se destruir. Então Deus é realmente zeloso e é como se Deus tivesse ciúmes do seu povo. Para Deus, a idolatria é como o pecado de adultério. Então, Deus ele zela pelo seu povo como o marido zela pela esposa. Deus era ali como sendo o esposo de uma grande nação e ele não queria o adultério dessa grande nação. Deus trata a idolatria como uma forma de prostituição, isso está destacado no verso 16, uma ênfase no verso 17, o povo não deve idolatrar. Deus relembra as festas no verso 18 e no verso 22, tanto a festa dos pães sem fermento, que era aquela festa que antecedia a Páscoa, como a festa das semanas, no verso 22, que é a festa pela colheita. Então, no início da plantação e no final da plantação, o povo tinha que celebrar ali tudo o que Deus iria fazer, para agradecer todo o sustento do Senhor. Nos versos 19 e 20, nós temos ali a questão da consagração dos primogênitos. Consagrar os primogênitos está descrito no verso 19, mais uma recapitulação da lei do resgate para os primogênitos no verso 20. Então, uma família que tivesse um primogênito, a criança nascia, ali deveria ser feito um sacrifício com um cordeiro. O cordeiro resgatava a criança. No caso de um jumentinho, que era um animal que servia para o trabalho, se o proprietário desse animal não estivesse ali resgatando com um cordeiro, ele deveria então abater este animal, e não como sacrifício, apenas o abater e deixar assim para fora da presença das pessoas. Trabalhar e descansar, os homens deveriam comparecer diante do Senhor, ou seja, praticar as festas. Os cuidados do Senhor, quando o povo lhe fosse prestar o culto, estavam garantidos, ou seja, havia uma segurança especial em que ninguém mudaria os marcos das terras dos israelitas durante as festas anuais. Cuidados, Deus ele pede que o povo tivesse cuidados com os sacrifícios, o povo deveria ofertar o que tinha de melhor para com o Senhor, e as leis, Moisés deveria escrever as leis para que o acordo ficasse selado. Estou aqui apenas correndo, passando todos os itens, porque todo esse compêndio de leis já tinha sido ali declarado pelo Senhor nas primeiras tábuas e deveria ser então ratificado agora nas segundas tábuas. No verso 27, quando Moisés então vai escrever as leis para que o acordo fique selado, Moisés ele está ali representando o povo, ele está como um mediador entre o povo e Deus, e assim tipifica o Senhor Jesus, que veio mediar a nossa salvação. E tudo isso, então, foi escrito por Moisés durante 40 dias e 40 noites, e um destaque para isso, sem comer e sem beber. Muitas e muitas vezes o servo de Deus ele tem muitos privilégios, mas muitas vezes o servo de Deus ele está lutando, trabalhando, ele está focado somente naquilo que o Senhor quer. E é isso que representa aqui todos esses dias em que Moisés nem comeu e nem bebeu. Moisés ele escreve os 10 mandamentos nas tábuas da aliança, ele escreve toda essa lei para que o povo então estivesse ali tendo esta segunda chance do Senhor. E que bênção que o povo teve esta segunda chance. Isto tudo pela fidelidade de Deus e também porque o Senhor tinha levantado este servo tão humilde, tão compassivo para com esse povo, que foi Moisés. Então, meus irmãos, depois desses 40 dias e 40 noites que Moisés
escreve ali a lei do Senhor e refaz esta aliança entre o povo e Deus, nós vemos que Moisés vai descer do monte com o seu rosto resplandecente. Aí então, depois de, na primeira vez, todos aqueles sinais de trovões, aqueles sinais de relâmpagos, tudo o que aconteceu ali, agora vai ser substituído por uma grande luz de Deus no rosto de Moisés. Deus estava utilizando isso também para mostrar ao povo que foi ele mesmo que esteve presente junto com esse servo, dando ali para o povo toda a segurança de que Deus estava cuidando e que cuidaria desse povo durante a caminhada no deserto. Então, meus irmãos, aqui tem os efeitos da comunhão com Deus. E toda comunhão com Deus traz bons efeitos. Grave isso no seu coração. Não vamos buscar agora, meus irmãos, ficar orando para que o nosso rosto fique branco. Obviamente, né, irmãos? Se isto viesse a acontecer, seria para um propósito específico de Deus. Nós não precisamos buscar esse tipo de efeito. Mas os efeitos da comunhão com Deus devem ser evidentes na vida do cristão. E aqui, Moisés, então, ele não percebe esta luz, ele chega diante de Arão e de todo o povo, e todo o povo fica com medo de Moisés, inclusive o próprio Arão. E Moisés ele vai então ficar com esta marca da experiência com Deus. Nos versos de 31 a 35 nós vemos isso. O véu era a prova de que Moisés não queria uma glória com esta marca. Apenas queria que o povo obedecesse a Deus. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. A marca, os efeitos da comunhão com Deus não deve ser a nossa maior marca. E a nossa maior marca de vida, de testemunho de vida, deve ser o fato de que nós devemos obedecer ao Senhor e levar os outros a obedecerem pelo nosso testemunho. E não que nós venhamos a ter uma marca de poder em nossas vidas. Isto ficou para este tempo, foi para esse momento, porque assim aprouve ao Senhor que Moisés ali provasse diante do povo que esteve na presença do Senhor. Moisés, ele foi descrito como o mais humilde e o mais manso de todos os homens, lá em Números capítulo 12. E isso vem aqui ser comprovado nesse texto. Ele estava com um pedacinho da glória de Deus, um pedacinho da luz de Deus no seu próprio rosto. Mas isso não foi o que deixou o coração de Moisés mais feliz. O que deixaria o coração de Moisés mais feliz era que o povo obedecesse ao Senhor. Então, meus irmãos e meus amigos, esse texto de Êxodo 34, mais uma maravilha de Deus da sua palavra. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus em todos os textos, por mais que a gente muitas vezes os ache de difícil compreensão, a palavra de Deus fala conosco. E concluindo esta reflexão, eu quero lembrar aos irmãos, o servo leal a Deus, ele não desiste de servi-lo. Moisés não desistiu de subir a montanha mais uma vez. E lá o Senhor lhe mostrou mais uma vez que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Deus é compassivo na sua própria proclamação de si mesmo. O servo também, ele não desiste de servir ao povo e o apacentar. Então o servo fiel de Deus, ele faz isso. Ele não desiste de servir a Deus e de servir ao povo. Ele está na presença de Deus, está na presença do povo. Na obra do Senhor, há que se perseverar e saber que os recomeços são muitos. Moisés perseverou, ele subiu mais uma vez, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada, fazendo o que Deus mandava, para que o recomeço da obra de Deus no meio do povo acontecesse. Lembre-se disso. Então persevere em oração, busque ao Senhor, porque muitos recomeços acontecem aí na vida de muitos cristãos. Lembre-se disso. O povo fora infiel, mas Deus não é infiel, e o seu servo, conhecendo o seu caráter glorioso, vai dar continuidade àquilo que o Senhor já havia começado. Deus já tinha dado a sua lei. Agora era a continuação dessa lei de um modo muito mais forte e presente no coração do povo. E eu faço uma pergunta para ti, meu irmão e minha irmã, que ouviu a mensagem aqui, a reflexão. Deus,
ele relembrou o povo da sua aliança. E quais são as alianças ruins que você tem feito na sua geração? Ou quais são as alianças ruins que nós temos feito na nossa geração? Pensando nisso, nós vamos buscar sempre ratificar a aliança boa em Jesus. Deus amou o povo, chamando Moisés para a consagração e para uma nova consagração e para lhe entregar a lei mais uma vez. O Senhor chamou o povo para a consagração e mais uma vez expressou o que eles deveriam ali então seguir com fidelidade. E o povo vê a diferença de quem está na presença de Deus e anda em fidelidade. E assim se evidenciou a liderança de Moisés perante o povo, que era duro e obstinado. Então, só podemos concluir assim: Deus amou esse povo, deu uma segunda chance para ele e evidenciou a liderança do seu servo. As lições finais desse texto são as seguintes. Em primeiro lugar, em Deus podemos ter a certeza de uma segunda chance. Não podemos desprezar as segundas chances do Senhor. Pense nisso. Em segundo lugar, Deus cuida de nós e quer o nosso zelo e fidelidade com a sua palavra. E em terceiro lugar, quem é de Deus tem a sua marca estampada no rosto. O cristão deve trazer a alegria do Senhor tão evidente quanto a luz do rosto de Moisés. E todas as nossas experiências marcantes devem ser escondidas com o véu da humildade, a exemplo do servo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos os irmãos e amigos que aqui nos acompanham. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder do Senhor Jesus estejam contigo. Resplandeça o Senhor em tua vida. Um forte e afetuoso abraço. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus.